No universo dos animes e mangás, nem sempre o caminho para a glória é uma linha reta. Muitas obras passam por fases de ouro, mas também enfrentam momentos em que decisões criativas colocam em xeque a fidelidade dos fãs. One Punch Man é o exemplo vivo disso. Uma obra que nasceu como sátira ao gênero shonen, que cresceu a ponto de se tornar um fenômeno, mas que também precisou enfrentar suas próprias crises. Agora, depois de anos de espera e frustrações, o público finalmente pode respirar aliviado. O arco ninja, o mais polêmico da franquia, chegou ao fim, e da melhor forma possível. Uma decisão narrativa ousada, que serviu como pedido de desculpas, encerramento e redenção, tudo ao mesmo tempo. Desde sua estreia, One Punch Man dividiu opiniões. Com uma proposta satírica, protagonista absurdamente poderoso e um universo que mistura ação frenética com humor ácido, a série conquistou uma legião de fãs, mas também enfrentou críticas. O sucesso do anime nas duas primeiras temporadas foi inegável, mesmo com as críticas à segunda parte por conta da mudança de estúdio e da qualidade inferior da animação. Porém, a ausência de uma terceira temporada desde então deixou muitos com uma sensação amarga na boca. Agora, finalmente, o anúncio veio. 2025 será o ano da tão aguardada terceira temporada. Uma notícia que deveria ser motivo de comemoração, mas que dividiu o fandom por causa do material promocional revelado, visto como aquém do esperado em termos de qualidade visual e fidelidade ao estilo original. Enquanto isso, o mangá, que deveria ser um refúgio para os fãs mais fiéis, também causava desconforto. E tudo por causa de um arco que parecia interminável, o arco ninja. Poucos arcos em One Punch Man foram tão divisivos quanto o ninja, e não sem motivo. O que começou como uma trama paralela envolvendo os personagens Speedo Sound Sonic e Flash Flash, rapidamente se transformou em um emaranhado de lutas, redesenhos e pausas intermináveis. No original da webcomic, o arco era direto, conciso, com foco claro nos personagens e em seu desenvolvimento. Sonic e Flash enfrentavam ameaças internas e externas, e havia um equilíbrio entre a ação e o humor, marcas registradas da série. Mas o mangá tomou outro caminho. Sob a direção de Yusuke Murata, conhecido por sua arte impecável, o arco foi completamente expandido. A presença de um vilão inicialmente irrelevante, Empty Void, foi amplificada ao ponto de colocá-lo como um dos grandes antagonistas da obra, com conexões diretas com Deus, o ser cósmico misterioso que paira sobre o universo de One Punch Man. Isso causou uma quebra de expectativa. O que era para ser uma luta secundária virou um arco principal inflado, com escala cósmica, cenas grandiosas e um enredo que parecia não ter fim. E pior, a constante prática de redesenhar capítulos, por mais bela que fosse a arte, obrigava os leitores a reler os mesmos eventos com alterações mínimas. Isso esgotava até os fãs mais pacientes. O ponto mais crítico da controvérsia era a centralização da figura de Deus. Até então, Deus era uma entidade misteriosa, temida e quase mítica. Sua influência aparecia em breves momentos, como nas concessões de poder aos monstros, mas sempre à margem da narrativa. O arco ninja rompeu isso. Deus se tornou o eixo da história. Empty Void passou a ser um avatar do caos ligado diretamente a ele, e sua ameaça foi elevada a proporções apocalípticas. Em vez de tensão, o público sentia saturação. O sentimento comum entre os leitores era de que tudo havia se tornado grande demais, complicado demais, demorado demais. A simplicidade cômica de Saitama enfrentando qualquer ameaça com um único soco estava sendo sufocada por uma construção narrativa densa, pesada e desconectada da proposta original. Mas One Punch Man sempre teve um trunfo, a consciência de si. Yusuke Murata, apesar dos tropeços, conhece o público que tem. E foi com essa sensibilidade que, em 2025, ele lançou uma nova versão do capítulo 201. E com isso, redefiniu completamente o final do arco ninja. Em vez de mais um clímax exagerado, com lutas espaciais intermináveis e filosofias cósmicas, o capítulo traz uma resolução direta. Saitama derrota Empty Void com um único soco. Fora de cena. Sem glória. Sem espetáculo. Sem enrolação. Foi como um retorno às origens. Uma piada metalinguística perfeita. O vilão que passou anos sendo desenvolvido como ameaça divina é tratado por Saitama como um inseto, exatamente como a webcomic fazia desde o começo. Esse redesenho, longe de ser mais um entre tantos, foi a chave que encerrou o arco de forma respeitosa, engraçada e simbólica. O impacto desse novo final foi imediato. Leitores que estavam desanimados voltaram a acompanhar. Críticas deram lugar a elogios. O fandom que estava fragmentado voltou a se unir. A decisão de terminar o arco com uma piada, mas uma piada com peso narrativo e intenção crítica, mostra a genialidade por trás de One Punch Man. Ao encerrar seu arco mais controverso com uma solução simples e fiel às origens, Murata conseguiu transformar decepção,
em redenção. Agora, com a terceira temporada do anime finalmente confirmada para 2025, o cenário está limpo. O público está novamente ansioso. A expectativa voltou. Em tempos onde muitas obras tentam se reinventar sem saber para onde ir, One Punch Man provou que saber recuar é, às vezes, o maior ato de coragem narrativa. Encerrar o arco ninja da forma como foi feito, com um redesenho certeiro, humor sutil e respeito à essência da obra, foi mais do que um acerto. Foi um pedido de desculpas sincero, um presente aos fãs e uma promessa de que o melhor ainda está por vir. E você, acha que o encerramento foi satisfatório? Está animado para a terceira temporada? Deixa seu comentário aqui e bora falar de One Punch Man.